Você também sente que precisa de um tempo com Deus? Há dias em que a alma parece correr sem saber para onde. O coração aperta, os pensamentos gritam, o corpo cansa. E por dentro, uma inquietação sem nome, como se algo estivesse fora do lugar. A ansiedade não avisa quando chega, ela só toma espaço. E a gente sente, como se estivesse sempre prestes a acontecer algo ruim, mesmo quando tudo está aparentemente bem. Talvez você esteja vivendo assim, tentando sorrir enquanto carrega um peso invisível no peito, dormindo mal, orando em silêncio, se perguntando se Deus ainda te escuta. Eu sei, e mais do que isso, Deus também sabe. Ele conhece cada nó que te sufoca, cada pensamento acelerado, cada lágrima que ninguém vê. Ele não te abandonou. E hoje talvez seja o dia em que você vai sentir isso de novo. Vamos caminhar por dentro dessa dor e descobrir passo a passo o que a palavra de Deus tem a dizer à alma ansiosa. Não com fórmulas, mas com presença. Não com respostas prontas, mas com consolo verdadeiro. Essa mensagem pode ser o colo que você pediu em silêncio, porque há promessas que só brilham no escuro. E talvez essa luz esteja chegando agora. Respira fundo, acalma o peito, a alma vai escutar o que precisa. Deus tem algo para te dizer hoje. Há dias em que o peito parece menor do que a dor que carrega. Você acorda, mas já está cansado, sente-se pressionado, sem saber ao certo por quê. É como se existisse uma corrente invisível te puxando para baixo, mesmo quando tudo parece normal. A ansiedade, muitas vezes, não é barulhenta. Ela se instala no silêncio. E nesse silêncio, a alma grita. Talvez você esteja tentando manter o controle de tudo, tentando ser forte, responsável, previsível, como se tudo dependesse de você. E no fundo, o medo de falhar te acompanha como uma sombra. Você sorri por fora, mas por dentro vive em guerra com pensamentos que não param, com expectativas que não consegue atender. E aí vem a culpa, por não conseguir ser suficiente. A Bíblia conhece esse lugar, não como um livro distante, mas como uma voz que alcança corações reais. Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5,7. Esse versículo não diz controle sua ansiedade, diz entregue, porque há dores que não se resolvem com força, mas com rendição. Deus nunca pediu que você carregasse sozinho o que foi feito para ser lançado aos pés dele. Mas é difícil confiar quando tudo dentro de você quer correr, resolver, fugir. E ainda assim, é nesse espaço quebrado que o milagre começa. Às vezes, Deus nos leva ao limite não para nos punir, mas para nos ensinar a parar, a descansar, a lembrar que não somos de ferro, somos de barro, e Ele é o oleiro. Você já tentou apenas respirar e dizer: Senhor, está pesado demais, me ajuda? Não precisa de discurso bonito, só verdade. Deus responde orações sinceras, mesmo quando elas são só lágrimas que escorrem no escuro. Às vezes, a fé começa com um suspiro cansado. A alma ansiosa não precisa de julgamento, precisa de abraço, de um olhar que diz: eu sei. E é isso que Deus te oferece. Ele não chega apontando o dedo, mas estendendo a mão. Como quem diz: você não precisa carregar isso sozinho. Hoje pode ser o início de um novo respirar. Talvez a ansiedade não desapareça de uma vez, mas a presença de Deus pode se tornar maior do que ela. E quando isso acontece, o caos perde força. O coração se acalma não porque tudo se resolveu, mas porque finalmente alguém carrega com você. Então eu te pergunto, você já tentou entregar ou ainda está tentando controlar tudo sozinho? A ansiedade muitas vezes nasce no e se. E se eu não conseguir? E se der errado? E se tudo desmoronar? A mente constrói cenários que ainda nem aconteceram, mas o coração já sente como se fossem reais. E assim nos perdemos entre o medo do que virá e a culpa do que passou.
O presente se torna um lugar esquecido, ofuscado pelo peso do futuro. Jesus sabia disso quando disse: "Não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, basta a cada dia o seu próprio mal." Mateus 6:34. Não é uma repreensão, é um convite à leveza, um lembrete amoroso de que Deus está no hoje. O amanhã ainda não chegou, e quando chegar, ele já estará lá, mas agora ele está aqui, com você. É difícil viver o agora quando o coração está aprisionado no depois. Mas a paz de Deus se manifesta no instante presente. Ela não está no que ainda vai acontecer, mas no que acontece agora, dentro de você. Respirar fundo, sentir a presença, confiar que o hoje já tem graça suficiente para te sustentar. Isso é fé. E a fé verdadeira nem sempre é triunfante. Às vezes, ela só diz: "Deus, eu confio", mesmo tremendo por dentro. Fé é andar mesmo com medo, é se lançar nos braços dele antes de ver o chão. E descobrir, no susto da entrega, que ele sempre esteve ali, firme, calmo, presente, mesmo quando a sua mente dizia o contrário. Talvez você esteja tentando prever cada passo, planejar cada resultado. Mas e se Deus quiser te ensinar a viver um dia de cada vez? Ele não te chama para dominar o futuro, mas para habitar o presente com confiança. O maná caiu do céu um dia por vez. A graça também é assim. Vem no tempo certo, nem antes, nem depois. Olhe ao redor, respire. Onde estão seus pés agora? Nesse lugar, neste exato momento, Deus já cuida de você. Ele te envolve com amor que não depende de resultados, com cuidado que não precisa de provas, com paz que ultrapassa o entendimento, mesmo em meio à confusão da alma. Você não precisa entender o amanhã, precisa apenas caminhar com fé hoje, porque quando o coração repousa no presente, o futuro deixa de ser inimigo. E se o que você mais precisa agora não é de certezas, mas de confiança, existem momentos em que orar parece difícil. As palavras somem, o coração está cansado e tudo o que resta são lágrimas silenciosas. Você fecha os olhos, tenta falar com Deus, mas tudo o que sente é um vazio, como se a oração batesse no teto e voltasse, como se o céu estivesse em silêncio. É nesse lugar que muitos desistem. Mas é também aí que a oração mais sincera nasce. A Bíblia diz que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos 8:26. Isso quer dizer que até o silêncio da dor é compreendido por Deus. Ele entende o que você não consegue dizer. Ele ouve o que só a sua alma consegue sentir. E mesmo sem palavras, ele está atento. Ele recolhe suas lágrimas como orações líquidas. Talvez você tenha pensado: Deus já está cansado de me ouvir pedir a mesma coisa. Mas a verdade é que Ele nunca se cansa de você. Ele não mede sua fé pelo número de palavras, mas pela entrega do coração. E às vezes, a oração mais poderosa é só um sussurro: Senhor, me segura hoje. Só hoje. A ansiedade quer fazer você acreditar que está só, que ninguém entende, que sua luta é pequena demais para ser notada por Deus. Mas o céu não ignora as dores pequenas. Jesus chorou, Jesus sentiu angústia. Ele sabe como é essa batalha. Ele não olha de longe, ele se aproxima. Ele senta ao seu lado no escuro e ouve. Sempre ouve. O segredo não é orar bonito, é orar verdadeiro, é dizer a Deus o que dói de verdade. Não há vergonha em ter medo, não há fraqueza em pedir socorro. Deus não se afasta da sua vulnerabilidade, Ele habita nela. Ele transforma lágrimas em sementes, sementes de consolo, de paz, de fé renovada. Talvez você nunca tenha sentido uma resposta clara, mas já pensou que a paz que você sentiu depois de orar foi a resposta? Que o abraço inesperado, a mensagem enviada na hora certa, o alívio que chegou sem explicação, foram Deus dizendo: eu estou aqui? Hoje, permita-se orar do jeito que você está. Com medo, com dúvida, com cansaço, mas com verdade.
Porque o céu se inclina quando uma alma cansada clama, mesmo sem força, mesmo sem som. E se a sua oração mais ouvida for aquela que você pensou que Deus não escutou, há momentos em que tudo desaba. A vida foge do roteiro, os planos falham e a sensação de descontrole domina. É como estar em alto mar, com ondas mais altas que a fé. Você tenta se manter firme, mas algo dentro de você grita: não vou aguentar. É aí que a ansiedade aperta e o medo do que vem a seguir te paralisa. É nesses dias que a Bíblia nos lembra de um detalhe precioso. Deus nunca perdeu o controle, nem mesmo quando tudo parece perdido. Em meio à tempestade, Jesus dormia no barco. Marcos 4:38. Não porque ignorava o medo dos discípulos, mas porque o controle estava seguro nas mãos dele. Ele conhece o fim desde o início. Mas entenda, confiar não é fechar os olhos para o caos. É abrir o coração no meio dele. É aceitar que a vida nem sempre vai fazer sentido, mas mesmo assim há um propósito maior. E mesmo quando tudo parece fora do lugar, Deus continua escrevendo uma história, e ela ainda não terminou. A ansiedade mente. Ela diz que se você não controlar tudo, vai desmoronar. Mas a fé sussurra: descansa, Deus sabe o que faz. Ele já viu o que você ainda não consegue enxergar. E ele nunca foi surpreendido. A crise que te assusta hoje já foi vencida. No tempo dele, talvez você não veja saída, mas lembre-se, antes de abrir o mar, Deus conduziu o povo até a beira dele. Às vezes, ele permite que cheguemos ao limite para mostrar que a salvação não vem de nós, mas dele. E é nessa entrega, dolorosa, mas necessária, que o verdadeiro milagre acontece. Você não precisa entender tudo agora, apenas segure firme na mão dele. Mesmo quando parece que o barco vai virar, confie. Jesus ainda está no barco, e quem está com ele atravessa. Pode até balançar, mas não afunda. A sua luta não é sinal de abandono. É parte do caminho, e pode ser sim, que o controle tenha escapado das suas mãos, mas ele nunca saiu das mãos de Deus. E se a sua paz não estiver em controlar, mas em confiar, mesmo sem entender, descansar não é apenas deitar a cabeça no travesseiro. É encontrar um lugar de paz dentro do peito, mesmo quando o mundo lá fora continua girando desgovernado. Mas como descansar quando há contas vencendo, pessoas cobrando, incertezas machucando? Como silenciar a alma quando tudo grita ao redor? A resposta da Bíblia não é um botão mágico, é uma presença. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11:28. Jesus não prometeu um caminho sem problemas. Ele prometeu alívio. Prometeu estar com você no fardo, não longe dele. O descanso não está na ausência do caos, mas na presença dele. Descanso que vem de Deus é diferente. Ele não depende das circunstâncias, mas da confiança. É aquele momento em que, mesmo chorando, você sente que não está só. É quando a mente ainda corre, mas o coração se aninha em uma certeza suave. Deus está cuidando, mesmo que eu não veja. Ansiedade se combate com presença, e Deus se faz presente sempre que você o chama. Talvez você precise hoje apenas parar por 5 minutos e dizer: Senhor, estou aqui, me ensina a descansar. Às vezes, essa pausa simples transforma o seu dia, porque descansar em Deus não é desistir, é se recarregar para continuar. Você não foi criado para viver em alerta o tempo todo. Há um lugar de repouso preparado para você, mesmo em meio às batalhas, e nesse lugar, a alma respira, o coração acalma, os pensamentos se reorganizam. A paz de Deus não é a ausência de problemas, é a presença de sentido no meio deles. Deus não espera que você dê conta de tudo. Ele espera que você se renda a Ele.
porque o que mais alivia a alma não é saber como tudo vai se resolver. É saber que você não precisa resolver tudo sozinho. E se o seu maior ato de fé hoje for simplesmente parar e descansar, nos dias escuros, quando o coração está apertado e a mente cheia de dúvidas, é difícil lembrar das promessas de Deus. A ansiedade rouba a memória da alma. Faz parecer que tudo o que Deus disse foi apenas para os outros e não para você. Mas é exatamente nesses dias que as promessas devem ser abraçadas, com fé miúda, mas ainda viva. A palavra diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5:7. Repare, toda a ansiedade, as grandes e as pequenas, as que você consegue explicar e as que nem sabe de onde vêm. Nada do que te pesa é indiferente a Deus. Ele cuida de você, mesmo quando você não sente, mesmo quando parece estar tudo calado. É difícil acreditar nisso quando o coração está acelerado, quando as mãos suam e o peito aperta. Mas as promessas de Deus não mudam com o seu humor, nem com a sua condição emocional. Elas estão firmes, como rocha, e em dias de tempestade é nelas que você pode se ancorar. A ansiedade diz, você está sozinho, mas Deus promete, eu estarei com você todos os dias. Mateus 28:20. A ansiedade diz, vai dar tudo errado, mas Deus diz, todas as coisas cooperam para o bem dos que me amam. Romanos 8:28. A ansiedade mente, Deus não. E quando você não conseguir lembrar de todas as promessas, agarre-se a uma só. Uma que aqueça o seu peito, mesmo que seja pequena. Escreva, repita, ore com ela. A fé cresce quando alimentada com a palavra. E a palavra de Deus é alimento que nunca falta, mesmo em desertos. Não se cobre por ser forte o tempo todo. Deus não exige isso de você. Ele só quer que você confie, que mesmo com o coração inquieto, escolha crer que Ele está no controle. Porque a fé não cancela a dor, ela sustenta no meio dela. E se hoje você abrisse a Bíblia só para lembrar que ainda há promessas esperando por você? Confiar em Deus nem sempre é algo que sentimos. Muitas vezes é uma decisão. É continuar acreditando mesmo sem entender, mesmo sem ver, mesmo quando tudo em volta grita o contrário. É andar com os olhos da alma e não com os olhos da lógica. É essa fé que acalma a ansiedade, não porque ela resolve tudo de imediato, mas porque nos faz caminhar mesmo no escuro. A Bíblia nos ensina, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Hebreus 11:1. Fé é confiar no invisível. É encontrar descanso antes da resposta. É louvar antes da vitória. Não porque tudo está bem, mas porque Deus continua sendo Deus, mesmo quando tudo parece desabar. Essa confiança não se constrói do dia para a noite. Ela é feita de pequenos passos, um amém sussurrado com medo, uma oração feita com lágrimas, um eu creio dito entre pausas de dor. E a cada vez que você escolhe confiar, mesmo sem sentir, algo dentro de você se fortalece. Talvez você tenha orado por algo e ainda não viu nada mudar. Talvez esteja esperando uma resposta e tudo continua em silêncio. Mas é nesse silêncio que Deus trabalha com mais profundidade. É no escuro da fé que as raízes crescem. Ele não se esqueceu. Ele não se atrasou. Ele só está fazendo mais do que você consegue ver. A ansiedade quer tudo agora. Deus trabalha no tempo certo. E confiar é aceitar esse tempo sem perder a esperança. Mesmo quando o coração acelera. Mesmo quando a mente cansa. É dizer, eu não vejo, mas confio. Eu não entendo, mas descanso. E isso muda tudo. Por dentro, não é errado ter medo, não é falta de fé sentir ansiedade, mas é fé continuar, mesmo com medo. É coragem seguir mesmo trêmulo. Deus não busca perfeição. Ele procura corações dispostos a confiar, mesmo quando tudo parece confuso.
E se hoje você decidisse confiar, mesmo sem ver o final da história, há uma paz que não vem do mundo, uma paz que não se explica, apenas se sente. Ela não depende do saldo no banco, do diagnóstico médico, da mensagem que chegou ou da conta que venceu. É a paz de Deus, aquela que guarda o coração mesmo quando tudo ao redor está em guerra. A Bíblia chama essa paz de inexplicável e promete: ela está disponível a quem confia. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Filipenses 4:7. Essa paz não é frágil, não se quebra com a primeira notícia ruim. Ela se instala na alma como abrigo. É como um cobertor leve que cobre o medo e silencia a alma ansiosa. É o que nos faz respirar fundo e seguir. Mas essa paz não se conquista, se recebe. Ela não vem de um esforço mental, mas de uma entrega espiritual. É quando você para de tentar resolver tudo sozinho. Quando larga o peso nas mãos de Deus, quando decide que confiar vale mais do que controlar. E de repente, o coração desacelera, a mente se acalma. O choro dá lugar ao repouso. Não é que tudo se resolveu. É que você foi envolvido por algo maior do que seus problemas. A paz de Deus não ignora a dor. Ela caminha com você dentro dela. Não anestesia a alma. Ela fortalece. Não apaga a realidade. Ela traz presença no meio dela. Essa paz é um presente. Está na mesa da oração, no silêncio da fé, na palavra aberta no meio da noite. E hoje, talvez, você só precise estender as mãos e dizer: Senhor, me dá dessa paz. Ele ouve e Ele dá, porque Ele prometeu. E o que Ele promete, Ele cumpre. Você não está condenado a viver ansioso. Há descanso disponível, há leveza possível, há paz onde hoje há guerra. Mas ela começa dentro, onde Deus habita, onde a fé respira. E se agora mesmo você abrisse espaço no peito para essa paz entrar? A ansiedade tenta nos convencer de que estamos sozinhos, sem saída, à beira de um colapso. Mas hoje, através da palavra, Deus te lembra: você não está só. Ele vê o seu coração acelerado. Ele escuta suas orações silenciosas, aquelas que nem viram palavras. E Ele continua aqui, presente, cuidando até dos detalhes que você esqueceu de pedir. Talvez você ainda sinta o peso. Talvez as perguntas ainda não tenham respostas, mas mesmo assim, descanse. Porque enquanto você tenta entender o porquê, Deus está preparando o para quê. O que hoje te angustia, amanhã pode se tornar testemunho. O que hoje te enfraquece, amanhã pode revelar uma força que só o céu poderia colocar em você. Respire, confie e ore comigo agora. Senhor, eu não tenho forças para carregar tudo sozinho. Entrego a Ti minha ansiedade, meus medos, meu amanhã. Sustenta minha fé no silêncio e me dá a paz que o mundo não pode dar. Acalma meu coração e fortalece minha esperança. Em nome de Jesus, amém. Se essa mensagem falou com você, deixe um amém nos comentários. Compartilhe com alguém que precisa desse abraço de Deus. E se inscreva aqui no canal para continuar recebendo palavras que acalmam a alma. Talvez a próxima resposta de oração venha através de um novo vídeo.